Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então aí à nossa palestra de hoje. Eu sou o Rodrigo de Toledo Caro Preso e vou apresentar hoje para vocês aqui um tema muito interessante, né? O tema da nossa palestra, Sorria, você está sendo vigiado, ele faz alusão àquela sensação que nós temos hoje de que todas as nossas informações e gostos pessoais está disponível aí de forma digital para que todo mundo possa ter então acesso e até influenciar nas nossas decisões, né? Com os sistemas de informação que nós temos hoje, né? A internet, as redes sociais, né? Os mecanismos de compra online, e-mails ou sistemas de spam, tudo isso tem uma grande quantidade de informações nossas circulando na rede. E daí a importância da gente trazer, então, um tema como esse para a gente discutir um pouco também, né? Uma visão geral de que tipo de tecnologia está por detrás desse tipo de avanço e de sensação que nós temos aí, dessa grande massa de dados disponíveis. E também a gente vai discutir um pouquinho na nossa palestra, vou mostrar a agenda para vocês, as implicações éticas. Tá? Eu sou engenheiro elétrico, né, formado aí em engenharia elétrica pela USP, tenho mestrado na mesma instituição. No meu mestrado eu trabalhei até com um tema que tem relação com o que a gente vai ver na palestra aí de hoje, e a minha pesquisa foi focada em sistemas inteligentes e redes neurais artificiais aí para reconhecimento automático de locutores, que é um ramo da área de inteligência computacional que a gente vai ver que tem relação, inclusive, com esse tipo de assunto que a gente vai discutir hoje, com o tema da nossa palestra. Então, eu vou passar aqui para vocês, a gente vai começar dando uma olhadinha na agenda da nossa palestra de hoje, né? A gente vai começar aí com uma introdução sobre essa abordagem aí dos nossos dados disponíveis na rede. Vamos passar um pouquinho o conceito de sistemas de recomendação, né, que é muito comum também a gente ter isso aí disponível na internet, quando a gente está fazendo compras online, comprando livros, filmes. Aí nós vamos fazer uma breve viagem, uma visão geral no conceito de sistemas inteligentes, verificar aí quais são os principais sistemas, as pesquisas na área, as aplicações atuais, por que as empresas atuais de TI se interessam por esse tipo de sistema. Então nós vamos ver alguns exemplos de aplicações, né? Ao final da palestra, nós vamos levantar algumas questões éticas aí em sistemas inteligentes, que diz respeito justamente a essa exploração de dados que nós temos atual, né? E teremos depois aí essas perguntas e respostas que nós vamos deixar aí para a gente poder pensar em casa melhor aí sobre a nossa conduta ao longo após a palestra, no nosso dia a dia, tá certo? Então, antes de começar, né, pessoal, a gente até já vai pedir um vídeo, mas antes de chamar o vídeo, eu vou passar para vocês então essa introdução que eu vinha comentando aí logo no início da palestra. Hoje em dia, com a rede social, com toda essa tecnologia disponível, é muito comum a gente ver casos, por exemplo, de pessoas que foram abordadas numa entrevista de emprego, porque o entrevistador teve acesso à rede social e verificou seus gostos pessoais ou algumas informações. E quando não tem essa verificação direta, parece que a gente tem aí essa sensação de que constantemente a gente tem uma espécie de invasão de privacidade, ou quando você está comprando um produto online, o site na internet, ele parece que já sabe um pouco do seu gosto e oferece outros produtos para você, né? Você vai comprar um livro e o site te pergunta, você já está levando esse livro, por que você não leva um outro aqui, ou esse outro produto? Né? Tem essa sistemática aí de diversos sites focado aí em oferecer produtos atrelados ao gosto das pessoas, né? Uma parte dessa funcionalidade, ela existe com a tecnologia de hoje do que a gente chama de cookies, né? Os navegadores na internet, eles são capazes de armazenar pequenos pedaços de informação na máquina do usuário. Essas informações normalmente são conhecidas como cookies. E os usuários que não estão mais familiarizados com as configurações ou como trabalhar no computador, eventualmente eles nem se dão conta que essas informações são armazenadas localmente ali e o computador faz uso dessas informações quando você volta a entrar no site. Então tem mecanismos até que o próprio usuário pode bloquear isso no seu computador
para que essas informações não sejam gravadas e aí o site, na próxima visita, ele não reconheça o usuário como aquela mesma pessoa que visitou há um tempo atrás. Porém, com a computação em nuvem, todos os mecanismos que estão aí disponíveis atualmente, você tem a possibilidade de gravar o próprio acesso do usuário através de mecanismos de login e senha, principalmente em sites de compra social. As pessoas costumam entrar com dados pessoais para fazer um cadastro. E aí o que acontece com todas essas informações disponíveis aí, né, como é que buscadores trabalham com elas, os próprios sites de compras, as redes sociais, né, tudo isso é encarado como uma imensa base de dados que um dos ramos da inteligência computacional, que a gente chama de data mining ou mineração de dados, tem o foco justamente em tentar extrair conhecimento oculto ou que esteja ali relações não visíveis dentro de uma enorme massa de dados. E isso a gente vai ver já já que é fundamental para obter vantagem competitiva para as empresas. Nesse áudio aqui que a gente vai escutar daqui a pouquinho, tem justamente uma brincadeira, uma piada aí que surgiu na internet para mostrar um pouco como o excesso de informações disponíveis pode chegar num momento em que a gente tenha assim aquela sensação de que todo mundo sabe tudo sobre a gente. Às vezes até mais do que a gente mesmo gostaria que ele soubesse. Então eu vou chamar esse áudio aqui, 3 minutinhos, e aí daqui a pouco a gente já volta, tá ok? Pizza Hut, boa noite. Boa noite. Quer encomendar pizzas? Pode me dar o seu NIDN? Sim. O meu número de identificação nacional é 6102-1953-8456-5463-2107. Obrigada, Sr. Lacerda. Seu endereço é Avenida Paz de Barros, 1988, AP2B. E o número do seu telefone é 54942366, certo? O telefone do seu escritório da Lincoln Seguros é 57452302. E o seu celular é 92662566. Como você conseguiu essas informações todas? Nós estamos ligados em rede ao grande sistema central. Ah, sim, é verdade. Eu queria encomendar 2 pizzas, uma 4 queijos e outra calabresa. Talvez não seja uma boa ideia. O quê? Consta na sua ficha médica que o senhor sofre de hipertensão e tem a taxa de colesterol muito alta. Além disso, seu seguro de vida proíbe categoricamente escolhas perigosas para a sua saúde. Você tem razão. E o que é que você sugere? Por que o senhor não experimenta a nossa pizza super light com tofu e rabanetes? O senhor vai adorar. Como é que você sabe que eu vou adorar? É a escolha certa para o senhor, sua esposa e seus 4 filhos, pode ter certeza. Quanto é? São R$ 49,99. Você quer o número do meu cartão de crédito? Lamento, mas o senhor vai ter que pagar em dinheiro. O limite de seu cartão de crédito já foi ultrapassado. Tudo bem. Eu posso ir até o multibanco sacar dinheiro antes que a pizza chegue. Duvido que consiga. O senhor está com saldo negativo no banco. Meta-se com a sua vida. Mande minhas pizzas que eu arranjo dinheiro. Quando é que entregam? Estamos um pouco atrasados, serão entregues em 45 minutos. Se o senhor estiver com muita pressa, pode vir buscá-las. Se bem que transportar 2 pizzas na moto não é aconselhável, além de ser perigoso. Ah, mas que história é essa? Como é que você sabe que eu vou de moto? Peço desculpas, mas reparei aqui que o senhor não pagou as últimas prestações do carro e ele foi penhorado. Mas a sua moto está paga, então pensei que fosse utilizá-la. Ah, vá, pá. Gostaria de pedir ao senhor para não me insultar. Não se esqueça de que o senhor já foi condenado em julho de 2006 por desacato em público a um agente regional. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Espera, não esqueça dos 2 litros de Coca-Cola que constam na promoção. Senhor, o regulamento da nossa promoção, conforme citado no artigo 3095423/12, nos proíbe de vender bebidas com açúcar a pessoas diabéticas. Ah, eu vou me atirar pela janela. E machucar o joelho? O senhor mora no andar térreo. Olá pessoal, estamos aí de volta. Então, esse áudio aí mostra um pouquinho, dá essa ideia de como é que os nossos dados, ao estar disponíveis aí na rede ou em diversos locais de informação, podem eventualmente ser acessados e fazer com que as pessoas então conheçam muito mais sobre a gente do que a gente mesmo gostaria de estar divulgando. Então, essa ideia de ter um conjunto muito grande de dados é o tema principal da nossa palestra de hoje,
Porém, a gente precisa também avaliar quais são os benefícios que os sistemas inteligentes, ou sistemas que conseguem capturar e interpretar dados, podem proporcionar aí para as empresas e para nós, né, como usuários desses sistemas. Um dos sistemas, né, já focando um pouco mais aqui na área da palestra, um desses sistemas que faz uso de uma inferência sobre o que a gente gosta, né, o que a gente conhece, são os sistemas chamados sistemas de recomendação. O que são esses sistemas de recomendação, né, ou Recommender Systems em inglês? A necessidade de um sistema desse, ela surge justamente a partir do crescimento do e-commerce, que é o comércio online, né, com a expansão da internet, das redes, dos equipamentos móveis, né, a mobilidade, surge também o crescimento do comércio online. Você passa a ter uma facilidade muito grande de oferecer produtos para as pessoas nos seus celulares, ou em casa, né? As pessoas nem sempre precisam sair de casa para poder adquirir produtos. Elas podem pesquisar produtos online numa gama, uma faixa de lojas muito maior do que ela teria disponível se ela fosse andar só pela sua própria cidade, né? Você tem, então, um excesso de produtos disponíveis, né? A partir do momento que você pode visitar muito mais lugares e lojas, você tem aí uma quantidade de produtos muito grande, né? É comum o usuário, a pessoa entra num site para comprar um produto e daqui 5 minutos ela está olhando outros produtos que nem foram recomendados pelo site. Simplesmente por estar ali navegando, ela foi olhando coisas, achei isso interessante, e foi navegando, procurando outros produtos. Então você tem, ela acaba dispersando, né, um pouquinho essa atenção dela, o foco. E aí esse excesso de produtos gera um excesso de marketing. E o foco das empresas é sempre obter ali vantagens competitivas, o lucro, né, conseguir então uma lucratividade e oferecer para o cliente o que ele deseja. Dentro dessa premissa, o sistema de recomendação, que a gente vai ver, é um sistema inteligente capaz de verificar as suas compras anteriores ou classificações que você fez sobre produtos que você comprou ou que você conhece, né? A gente vê aí que é muito comum em sites de compra, a gente dá notas ou estrelas de 1 a 5 para um determinado produto, filme, alguma coisa que a gente já comprou, né? A gente tem aquela opinião do usuário, onde você pode ver pessoas que gostaram ou não gostaram dos produtos. Nós temos por detrás dessas informações que são inseridas nos sistemas, no banco de dados, nós temos sistemas de recomendação que são capazes de interpretar essas informações e, a partir delas, então, decidir se você vai gostar ou não de um outro produto para o qual você ainda não deu nota ou que você ainda não comprou. E a partir dessa decisão, o sistema então passa a te oferecer esse produto quando você estiver navegando no site. Para quê? Para que o objetivo desse tipo de sistema é atingir o cliente com menor custo, né? E com despertando um maior nível de atenção, né? Tentar traçar um perfil de consumo de cada usuário e oferecer para você exatamente aquilo que você gostaria ou aquilo que te interessa mais. Claro que o objetivo disso é conseguir te vender um produto a mais, né? Obtendo aí uma maior margem de lucro, né? As empresas trabalham dessa forma. Mas, se ela conseguir oferecer para você um produto que você realmente teria interesse em comprar, você como usuário também ganha, partindo do princípio que você não perdeu muito tempo procurando naquele enorme conjunto de produtos ou num enorme conjunto de lojas, né? Você eventualmente conseguiu ali, com poucos cliques e o auxílio do sistema de recomendação, ele te ofereceu uma coisa, um produto, um item que você fala, nossa, esse daqui eu também precisaria. Eu acho que eu já vou aproveitar e compro agora, né? Eventualmente, o próprio sistema pode, trabalhando com a recomendação, te oferecer aí até algum desconto se você comprar aquele produto naquela compra que você já está efetuando ali. Então, como é que um sistema de recomendação funciona, né? Como eu sou engenheiro, eu gosto sempre de, pelo menos, dar uma visão geral aí de como as coisas funcionam. Então, os sistemas de recomendação, eles tentam, né, um dos focos dele é tentar automatizar, né, essa busca, né, por informações relevantes ao usuário, né?
Então ele vai verificar aí as suas opções, a de outros usuários, e tentar encaixar o seu perfil em classes de usuários que já foram previamente definidas pelo sistema. E a partir daí, ela te oferece os produtos. É uma área que está, justamente por esse crescimento aí do mercado online, ela está em destaque, né? As pesquisas nessa área estão em crescimento aí na inteligência artificial, que a gente vai ver que envolve problemas que nós costumamos denominar como aprendizado de máquina, ou problemas que têm aí a ver com a capacidade de uma máquina de aprender informações e melhorar seu próprio desempenho. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aí esses conceitos. Eu trouxe um outro vídeo aqui para complementar isso, para mostrar justamente a importância que os sistemas de recomendação têm ganhado aí nas pesquisas. Eu trouxe um pequeno vídeo curto deste professor aqui, o Andrew. Ele é um professor da faculdade de Stanford, uma das maiores faculdades dos Estados Unidos. Ele trabalha lá ministrando, ele é diretor do Laboratório de Inteligência Artificial. E ele também ministra cursos online num site startup chamado Coursera. Eles fornecem cursos de diversas disciplinas, são cursos online para aperfeiçoamento. E numa das disciplinas que esse professor ministra, que é justamente o curso de aprendizado de máquina, numa de suas aulas ele faz uma breve introdução aos sistemas de recomendação, dando uma ideia de qual é o tipo de problema matemático que a gente tem que tentar resolver quando a gente vai construir um sistema desses, né? Então não é simplesmente um programa simples. A ideia da palestra de hoje é mostrar também que tem aí toda uma fundamentação matemática em cima desses estudos. Então eu vou deixar com vocês aqui, a gente vai ver esse vídeo e daqui a pouquinho a gente volta aí para seguir, então, conhecer um pouco mais do que são sistemas inteligentes. Até daqui a pouco. This next set of videos, I'd like to tell you about recommender systems. There were two reasons, I had two motivations for why I wanted to talk about recommender systems. The first is just that it's an important application of machine learning. Over the last few years, occasionally I visit different technology companies here in Silicon Valley, and I often talk to people working on machine learning applications there. And so I've asked people, what are your most important applications of machine learning? Or what are the machine learning applications that you would most like to get an improvement in the performance of? And one of the most frequent answers I heard was that there are many groups out in Silicon Valley now trying to build better recommender systems. So if you think about what the websites of like Amazon or what Netflix or what eBay or what iTunes Genius made by Apple does, there are many websites or systems that try to recommend new products to you. So Amazon recommends new books to you, Netflix tries to recommend new movies to you, and so on. And these sorts of recommender systems that look at what books you may have purchased in the past or what movies you've rated in the past, but these sorts of systems that are responsible for today a substantial fraction of Amazon's revenue. And for a company like Netflix, the recommendations that they make to the users is also responsible for a substantial fraction of the movies watched by the users. And so an improvement in the performance of a recommender system can have a substantial and immediate impact on the bottom line of many of these companies. Recommender systems is kind of a funny problem. Within academic machine learning, so that if you go to an academic machine learning conference, the problem of recommender systems actually receives relatively little attention, or at least it's sort of a smallish fraction of what goes on within academia. But if you look at what's happening in many technology companies, the ability to build these systems seems to be a high priority for many companies. And that's one of the reasons why I want to talk about it in this class. The second reason that I want to talk about recommender systems is that as we approach the last few sets of videos of this class, I wanted to talk about a few of the big ideas in machine learning and share with you, some of the big ideas in machine learning. And we've already seen in this class that features are important for machine learning, and the features you choose will have a big effect on the performance of your learning algorithm. So there's this big idea in machine learning, which is that for some problems, maybe not all problems, but some problems, there are algorithms that can try to automatically learn a good set of features for you. So rather than trying to hand design or hand code the features, which is mostly what I'm doing so far,
there are a few settings where you might be able to have an algorithm just learn what features to use. And the recommender systems is just one example of that sort of setting. There are many others, but in going through recommender systems, we'll be able to go a little bit into this idea of learning the features, and you'll be able to see at least one example of this, I think, big idea in machine learning as well. So, without further ado, let's get started and talk about the recommender system problem formulation. As my running example, I'm going to use the problem of predicting movie ratings. So here's a problem. Imagine that you're a website or a company that sells or rents out movies or what have you. And so, Amazon and Netflix and I think iTunes are all examples of companies that do this. And let's say you let your users rate different movies using a 1 to 5 star rating. So you can rate, something 1, 2, 3, 4, or 5 stars. In order to make this example just a little bit nicer, I'm going to allow 0 to 5 stars as well, because that just makes some of the math come out nicer. Although most of these websites use a 1 to 5 star scale. So here I have 5 movies. Love at Last, Romance Forever, Cute Puppies of Love, Non-Stop Car Chases, and Swords vs. Karate. And we have 4 users, which calling Alice, Bob, Carol, and Dave with initials A, B, C, and D. We'll call them users 1, 2, 3, and 4. So let's say Alice really likes Love at Last and rates that 5 stars. Really likes Romance Forever, rates that 5 stars. She did not watch Cute Puppies of Love, but did not rate it, so we don't have a rating for that. And Alice really did not like Non-Stop Car Chases or Swords vs. Karate. And different user, Bob, user 2, maybe rates a different set of movies. Maybe he likes Love at Last, did not watch Romance Forever, gives that a rating of 4, a 0, a 0. And maybe our third user rates the 0, did not watch that one, 0, 5, 5. And let's just fill in some of the numbers. Okay. And so just to introduce a bit of notation, this notation we'll be using throughout, I'm going to use NU to denote the number of users. So in this example, NU will be equal to 4. So the U subscript stands for users. And NM I'm going to use to denote the number of movies. So here I have 5 movies, so NM equals 5. And for this example, I have loosely 3 maybe romantic comedy movies, and 2 action movies. And if you look at this small example, it looks like Alice and Bob are giving high ratings to these romantic comedies or movies about love, and giving very low ratings about the action movies. And for Carol and Dave is the opposite, right? Carol and Dave, users 3 and 4, really like the action movies and give them high ratings, but don't like the romance and love type movies as much. Specifically, in the recommender system problem, we are given the following data. Our data comprises the following. We have these values Rij, and Rij is 1 if user J has rated movie I. So our users rate only some of the movies, and so we don't have ratings for those movies. And whenever Rij is equal to 1, whenever user J has rated movie I, we also get this number Yij, which is a rating given by user J to movie I. And so Yij will be a number from 0 up to 5, depending on the star rating, 0 to 5 stars that the user gave that particular movie. So the recommender system problem is, given this data set, that is, given these Rijs and the Yijs, to look through your data and look at all the movie ratings that are missing, and to try to predict what these values of the question mark should be. In this particular example, I have a very small number of movies and a very small number of users, and so most users have rated most movies, but in a realistic setting, each of your users may have rated only a minuscule fraction of your movies. But looking at this data, if Alice and Bob both like the romantic movies, maybe we think that Alice would have given this a 5, maybe we think Bob would have given this a 4.5 or some high value, whereas we think maybe Carol and Dave would have given these very low ratings, and Dave, well, if Dave really likes action movies, maybe he would have given Swords and Karate a 4 rating or maybe a 5 rating. Okay, and so our job in developing a recommender system is to come up with a learning algorithm that can automatically fill in these missing values for us, so that we can look at, say, the movies that the user has not yet watched and recommend
new movies to that user to watch, or try to predict what else might be interesting to a user. So that's the formalism of the recommender system problem. In the next video, we'll start to develop a learning algorithm to address this problem. Olá pessoal, estamos de volta aí. Então, conforme vocês viram aí com o professor Andrew, essa ideia do sistema de recomendação ela acaba sendo formulada então como um problema matemático de tentar descobrir ali o perfil do usuário, tentar classificar aquelas interrogações ou aquelas notas que ele ainda não deu, tentar adivinhar qual seria a possível nota que ele daria para um filme, por exemplo, no caso de um sistema de recomendação de filmes, para daí então oferecer aquele filme para aquele usuário assistir ou comprar, né? Então é uma área que está aí sendo muito estudada, tanto é que, como vocês viram aí, o professor de Stanford veio para fazer, eu trouxe o vídeo dele comentando sobre a formalização desse tipo de problema, né? As empresas lá do Vale do Silício, onde a gente tem aquelas grandes empresas da área de tecnologia, então fazem pesquisas nessa área. E tem aqui um pequeno diagrama que exemplifica um pouquinho aí do que ele falou no vídeo, para a gente consolidar essa ideia, né? Então, a partir da entrada do usuário, né, o usuário, a partir da navegação, de palavras-chave que ele utilize lá durante a navegação, ou os atributos, né, o histórico de compras, todos esses dados, eles são, então, inseridos numa base de dados que utiliza esses métodos de recomendação, aquelas matrizes que ele mostrou ali e que não entrou em detalhe, porque a nossa ideia aqui é só uma visão geral. Aí tem toda uma matemática para você trabalhar com aquelas matrizes e fazer, então, o que a gente chama de inferência, que é tomar decisões. Fazer os métodos de recomendação mais simples utilizariam uma seleção manual, mas a ideia, como a gente trabalha sempre aí, os sistemas de informação trabalham com muitos usuários, a ideia é ter mecanismos, então, automáticos para fazer uma recuperação estatística ou, então, estudar aí uma correlação. E esses sistemas, quando a gente desenvolve esse conceito, ele trabalha com essas entradas de usuário, entradas de outros usuários, justamente para poder fazer essa correlação, e a partir daí produz saídas que uma loja de comércio eletrônico pode utilizar, dependendo do grau aí de personalização que o sistema permite, para oferecer para o usuário uma determinada compra ou um determinado produto, recomendar aí para ele. Então, essa é a ideia geral de sistemas de recomendação que fazem parte de uma área de estudos que a gente conhece, então, como sistemas inteligentes, ou a área de aprendizagem de máquina. Só que para a gente entender aí o que seria um sistema inteligente, vamos dividir essa conceituação em dois termos, né? Primeiro, entender aí o que seria um sistema. A gente foi buscar aqui uma definição muito clássica, né, deste autor aqui, que ele trabalhou aí com a teoria geral de sistemas. E a definição dele é básica e aplicável a qualquer tipo de sistema, não precisa ser só um sistema de tecnologia, né? A definição que ele dá é que isso aqui é um conjunto de elementos interconectados, né? Então você imagina um conjunto de elementos interrelacionados que trabalham em conjunto para atingir um determinado objetivo, né? Parece uma definição um pouquinho vaga, então vamos ver alguns exemplos, né? O que pode ser classificado então como um sistema? Se a gente pensar no nosso próprio corpo, né, no nosso organismo, nós temos aí o sistema esquelético, né, o esqueleto, o sistema muscular. Por que eles são sistemas? Se a gente pensar no nosso esqueleto, são diversas partes, os ossos, né? Aí eles estão rodeados pelos músculos, tem tendões, todas essas partes estão aí conectadas, umas interferem nas outras, e a função, o objetivo desse sistema músculo-esquelético é dar sustentação ao nosso corpo, permitir os nossos movimentos. Então todo sistema tem um objetivo a ser tratado. E ele é composto de partes individuais, mas todas essas partes têm que estar ali trabalhando de forma harmoniosa, tá? Algumas dessas partes, inclusive, são tão complexas que elas podem ser, então, entendidas como outros sistemas. Então, são sistemas pequenos dentro de outros sistemas maiores, né? A gente dá a isso o nome de subsistema.
E a definição básica, então, que foi dada para sistema, se aplica aí desde elementos orgânicos, físicos, elétricos, sistemas de tecnologia. Isso nos dá a ideia de que um sistema, então, é uma entidade aí em que a gente tem que desenvolver estudando ele por partes. Mas para complementar o nosso conceito, a gente precisaria então entender qual que é a ideia de um sistema ser inteligente. Mas para isso a gente precisaria entender o que é inteligência, né? Qual é a definição que se dá para a palavra inteligente ou inteligência. Nós podemos encontrar aí algumas definições no dicionário, mas via de regra os pesquisadores não têm uma definição daquelas de bate-pronto, né? Que você consegue dar uma definição categórica e pequena e simples para o que signifique inteligente. O que a gente consegue enumerar são características que a gente pode associar a alguma entidade e defini-la como uma entidade inteligente. Tá? Algumas dessas características seriam justamente a habilidade para se resolver problemas, né? Toda entidade capaz de resolver algum problema, ou tomar decisões, ou se adaptar a mudanças no ambiente, tá certo? Você pode se adaptar a mudanças no ambiente, você pode melhorar o seu desempenho a partir do aprendizado, ou seja, você extrai informações do ambiente e aprende a melhorar o seu próprio desempenho a partir dessas informações que você obteve. Tudo isso são características que normalmente nós associamos ao conceito de inteligência. E, principalmente, a síntese de conhecimento a partir do raciocínio, ou seja, a partir de uma metodologia estruturada para se resolver um problema, você consegue chegar numa conclusão, numa síntese, né, num raciocínio que te leva a tomar uma decisão. Todos esses processos e características são associados aí à inteligência. Então, um sistema inteligente, se a gente junta esses dois conceitos, ele é um conjunto de elementos que trabalham para atingir um objetivo, e esse objetivo é produzir essas características, né? O sistema tem que ser capaz de extrair dados e aprender, melhorar seu desempenho. O sistema inteligente ele tem que ser capaz de se adaptar a mudanças, né? E produzir o equivalente a uma síntese, a um raciocínio lógico, né? Então, a gente pode inferir ou definir que o sistema inteligente é aquele que tem a capacidade de aprender e melhorar seu próprio desempenho. Basicamente, essa é a definição que a gente tem aqui. A partir da sua experiência com o mundo real, né? E quando ele recebe os seus estímulos, ele toma decisões apropriadas. Certo? É uma definição um pouquinho longa, mas ela descreve aí todo esse comportamento que a gente pode associar ao que seria um sistema inteligente. Nos quais a gente tem como exemplos esses citados aí, os sistemas de recomendação, aqueles sistemas de avaliação de spam, eventualmente aí os sistemas que são trabalhados com antivírus em computador, tá? Tanto é que eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos aplicados na área de inteligência artificial e TI, né? Dentro deste contexto, né, porque a gente viu aí que sistema é um conceito amplo, mas se a gente tentar diminuir um pouquinho aí esse contexto e colocar no âmbito da inteligência artificial e dos sistemas computacionais, então o sistema inteligente ele passa a ser aquele conjunto de ferramentas computacionais capazes de extrair dados e classificá-los, aprender com esses dados, né, produzir aí, muitas vezes, é muito comum, produzir uma classificação desses dados, categorizando todos eles em alguns perfis pré-definidos. Então, essas são ferramentas que tentam simular comportamentos encontrados na natureza, né? Os sistemas inteligentes computacionais eles tentam simular comportamentos que a gente encontra na natureza, normalmente baseados, né, eles são inspirados no que nós mesmos fazemos no nosso dia a dia aí, em termos de capacidade de aprendizado, né? Vamos aqui então dar uma olhadinha nas aplicações que esses sistemas têm. Os sistemas inteligentes, eles, embora às vezes a gente nem se dê conta disso, eles têm uma gama de aplicação em engenharia e pesquisa científica enorme, né? Você pode ter aplicações na área de controle de processos. Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Você pode utilizar
pequenos sistemas inteligentes fazendo controle de aeronaves ou de aviões, né? Ou então, como exemplo aqui, a operação do metrô de Sendai, no Japão, né? Nós temos aqueles metrôs ou trens inteligentes que nem precisam do motorista, eles fazem ali todo o controle sozinho. As transmissões automáticas, né? O mecanismo de docagem ou de atracagem lá da estação espacial, da NASA. Então nós temos aí diversos exemplos em que a utilização de um sistema inteligente, um sistema computacional capaz de ir se adaptando às condições do ambiente, né? Imaginemos aqui o mecanismo lá da NASA de atracagem. Poxa, tem a nave lá no espaço e a estação espacial, e conforme ela vai se aproximando, dependendo de como ela está se aproximando, a velocidade, o grau de inclinação, os sistemas, então, eles têm que ir fazendo uma série de ajustes ali em tempo real para poder adequar e fazer com que a nave ali se acople à estação espacial sem causar nenhum acidente. Então, outra classe de aplicações, otimização e planejamento. Você pode utilizar sistemas inteligentes para otimizar processos já conhecidos, por exemplo, o controle de elevadores, né? Nós temos aí o que a gente chama de elevadores inteligentes, que eles utilizam sistemas inteligentes para, ao fazer o seu deslocamento, proporcionar o mínimo desconforto ao usuário, né? Aqueles elevadores super rápidos, mas que você nem sente que eles estão acelerando ou desacelerando, eles têm um alinhamento perfeito ali para as pessoas não tropeçarem. Então, você tem isso que a gente chama de otimização, né? Que é melhoria, tornar ótimo o desempenho de um determinado sistema, aplicando um sistema inteligente, né? Acoplando ali uma inteligência naquele mecanismo, né? Temos aí algumas pesquisas na estimação do mercado de ações e a gente também tem pesquisas na área de potência em energia elétrica, né? Nós temos aí pesquisas, inclusive, onde os sistemas inteligentes são capazes de detectar falhas numa linha de transmissão, falhas na interrupção do sinal, se está tendo interferência em um sinal elétrico, né? Existem diversas pesquisas atualmente trabalhando justamente com isso daqui. E, inclusive, nós temos aí conceitos que estão sendo definidos para a área de potência, como o Smart Grid, que é colocar inteligência no cabeamento de energia elétrica para transmitir aí informações mais detalhadas. Então, observe que, assim, comentei no começo da palestra aí sobre os nossos dados, até na área de energia elétrica, o pessoal está tentando coletar mais dados e mais informações no próprio sistema de energia elétrica, o seu consumo, alguns dados aí eventuais as falhas que ocorrem numa determinada região e tentar trabalhar com esse conjunto de dados dos consumidores, de forma aí a tentar melhorar a oferta de energia ou melhorar aí a infraestrutura. E também os sistemas inteligentes são muito usados em análise de sinais e imagens, né? Como eu falei, meu trabalho de mestrado foi na área de reconhecimento de locutor, ou seja, identificar uma determinada pessoa pela voz, e para isso você utiliza sistemas inteligentes, ou então fazer um ajuste de imagem automático, né? O foco automático numa câmera de vídeo, os estabilizadores de movimento para que a câmera não fique muito balançando, aqueles modelos em que a pessoa tem que ficar segurando a câmera. Diagnóstico médico é uma área onde sistemas inteligentes são muito usados. Nós vemos aí aqueles exemplos em que certos exames produzem imagens médicas e um sistema inteligente é capaz de também observar aquela imagem e tentar produzir um diagnóstico. Então, nós temos aí uma gama de aplicabilidade de sistemas inteligentes que vai desde a medicina até a parte aeronáutica, uma série de elementos, né? E também temos aí, como no que eu citei no início da palestra, aquelas aplicações que também são usadas aí na internet. Para a gente poder ter uma ideia de como isso está realmente aí no foco das pesquisas, eu trouxe um pequeno gráfico aqui, lá do sistema de pesquisa brasileiro, o Scopus, dos últimos 25 anos aí, né, aqui, marcando aqui de 85 até 2011, as pesquisas e o número de publicações na área de sistemas inteligentes. E a gente vê que a partir aqui mais ou menos de 2003,
número de pesquisas nessa área praticamente começa a subir de forma abrupta, sem parar. Por quê? Se a gente lembrar um pouquinho aí do surgimento da internet, ela começou a se popularizar mais ou menos aqui em 95. E ainda, nesses primeiros anos aqui da internet, o pessoal estava tentando, as empresas estavam tentando se acomodar a esse novo modelo de negócio. A partir do momento em que elas começam a perceber o potencial da rede, elas começam a fazer uso e incentivar a pesquisa, porque as empresas particulares elas também promovem as suas pesquisas, aí, os seus departamentos de pesquisa. E aí a gente consegue ver, então, esse aumento grande no número de publicações e artigos na área de sistemas inteligentes. Tanto na parte da internet, quanto aí na parte de engenharia, com todos os dispositivos que a gente tem visto aí, lançamentos no nosso dia a dia. Então, quais são, para a gente dividir um pouquinho, que é o que eu vou falar, a nossa ideia é ter uma visão geral aí dos sistemas inteligentes, sem entrar muito no mérito aí, aprofundado, ou muita matemática envolvida. Então, essa área se tornou tão grande que, basicamente, hoje ela já pode ser dividida em todos esses elementos aqui, e eu vou comentar cada um deles de uma forma breve, tá? Temos os sistemas de inferência nebulosos, eles também são conhecidos como sistemas fuzzy. Nós temos a computação evolutiva, né, que a gente chama de algoritmos genéticos. Então a gente vai ver aí algumas características de um algoritmo genético. Temos aí os elementos conhecidos como agentes autônomos, agentes de rede, agentes nos sistemas de e-mail. Nós temos um outro ramo chamado inteligência coletiva, ou SWARM. A gente vai ver quais são as características dela. As redes neurais artificiais, que normalmente são conhecidas aí de quem trabalha com inteligência artificial, e também a mineração de dados e os sistemas de representação de conhecimento. Como eu comentei no começo aí da palestra, essa parte de mineração de dados também faz parte dos sistemas inteligentes, por ter todo aí um processo de inferência estatística e de aprendizado de máquina para poder extrair dados de uma grande base. Então, eu trouxe alguns slides aqui para a gente poder conhecer um pouquinho cada um dessas linhas de pesquisa e ver um pouquinho onde elas se aplicam. Então, os sistemas de inferência nebulosos, que são sistemas fuzzy, eles são sistemas que basicamente eles tentam explorar aí a forma como a gente, né, como seres humanos, tratam informações imprecisas. Lembra que eu comentei alguns slides atrás que sistemas inteligentes são inspirados em comportamentos aí encontrados na natureza e em comportamentos dos seres humanos. Os sistemas fuzzy, eles exploram justamente a forma como o nosso cérebro utiliza para a gente tratar informações incertas, né? Ou informações vagas, aproximações que a gente normalmente expressa pelo que a gente chama de regra linguística. Ou seja, quando a gente vai tratar problemas com velocidade, uma determinada altura, se a gente utilizar a lógica clássica, por exemplo, você pega a altura de uma pessoa para classificar se essa pessoa é alta ou baixa, e você coloca ali 1,70 m, por exemplo. Aquela pessoa que tem 1,71 m é classificada como alta. Aquela pessoa que tem 1,69 m vai ser classificada como baixa. O sistema clássico, ele faz assim, ele cria uma divisória vertical e joga os itens um para cada lado. Mas será que no mundo real é assim mesmo que a gente trata as coisas? Ou será que a gente poderia considerar que uma pessoa com altura ali de 1,69 m, né, tá bem próximo do limite que a gente colocou para a altura alta? Será que a gente não pode ali tratar ela como se tivesse uma altura média ou um pouco alta? Né? Essas quantificações, essas incertezas que a gente tem no nosso dia a dia, elas normalmente são expressas por essas regras, né? Se a pessoa é muito alta, é muito baixa, se a pessoa é pouco alta, está na média. E essas informações vagas, a lógica fuzzy, que foi criada por um matemático, Zadé, na década de 60, ele, a partir da formulação de teoria de conjuntos, ele criou, então, uma série de ferramentas para identificar essas informações vagas e conseguir produzir um tratamento, um processamento sistemático das informações. Então, aqui tem um exemplo, né,
de um gráfico de velocidade para a gente ter uma noção do que o sistema fuzzy é capaz de fazer. Se a nossa velocidade estiver indo de 0 a 180, né, imagine um veículo que pode se deslocar de 0 a 180 km por hora. Os gráficos de uma lógica fuzzy, normalmente eles dividem essa variação de velocidade em faixas, como por exemplo, nós temos uma faixa muito baixa, aí você tem uma faixa aqui que é considerada velocidade baixa, você tem uma outra faixa considerada velocidade média, uma velocidade alta e, finalmente, aí, o que a gente considera velocidade muito alta. O que acontece com esses gráficos é que eles estão aí entrelaçados. Esse nível de entrelaçamento é que identifica essa imprecisão. Se a gente pegar uma velocidade aqui no meio, como 80 km por hora, essa velocidade vai ser uma velocidade baixa ou média, né? A gente percebe que ela está aqui entre os dois conjuntinhos que identificam baixa e média. E ela tem aí, então, uma ponderação ou um grau de participação de cada um desses gráficos. Olha, ela para a velocidade baixa, né, ela teria só assim, uma contribuição de 28%. Né? Ela é uma velocidade baixa, mas nem tanto. E, ao mesmo tempo, né, nesse mesmo gráfico, você também tem uma informação de que essa velocidade média tem aí uma contribuição de 77%. Ou seja, essa velocidade tende a ser uma velocidade média muito mais do que uma velocidade baixa. Mas os cálculos que são feitos após essa identificação, para poder fornecer uma decisão ao sistema, levam em conta essas duas informações. Então, você não é categórico ao tratar uma velocidade desse tipo aí como só baixa ou só média. Ela é um pouco de cada. Ela já está deixando de ser uma velocidade baixa para se tornar uma média, mas ela não tem aquele momento de transição abrupta. E aí, essa transição mais suave é a característica de um sistema fuzzy. Tá? Então, ele é baseado em regras linguísticas, como eu tinha falado, por exemplo. Se você tiver um sistema fuzzy para fazer a frenagem de um veículo, e existem sistemas para isso, aqueles controles de elevadores que eu falei, tem exemplos aí de elevadores que utilizam sistemas fuzzy como sistemas inteligentes de controle. Então, se a velocidade for baixa e a aceleração for alta, ali não tinha um gráfico da aceleração, mas digamos que tivesse um gráfico semelhante. Então, você vai combinar aquelas informações. Se a velocidade é baixa e a aceleração for alta, então a pressão no freio ela tem que ser uma pressão média, ela não pode ser uma pressão baixa nem uma pressão muito alta. Então, você combina aí informações que dão aquele sentimento de que se você está, por exemplo, com uma velocidade muito baixa e acelerando muito pouco, então você pode frear devagar. Essa forma de tratar os problemas é o que faz com que aproxime essa abordagem fuzzy do mundo real aí, onde a gente vai tratar os problemas. Um outro ramo eu vou passar poucos slides de cada um, tá, pessoal? É só uma visão geral. Um outro ramo aí da inteligência artificial e dos sistemas inteligentes é conhecido como algoritmos genéticos, né, que fazem parte aí da computação evolutiva. Né? O ramo deles de pesquisa é a computação evolutiva. E eles são, então, inspirados no comportamento e da natureza evolutiva das espécies. Ou seja, aquelas teorias de Darwin sobre seleção natural, a modelagem, o comportamento de um determinado organismo vivo, tudo isso é estudado nas áreas de engenharia e inteligência artificial para tentar reproduzir esse comportamento de forma computacional. Então, ele tem aplicabilidade, né, um algoritmo genético ele pode ser usado para gerenciamento de redes, por exemplo. Né, você tem aí pesquisas em que na hora de montar uma rede, todo aquele conjunto de nós pode ser otimizado ou melhorado a partir do uso desse tipo de sistema. Projetar circuitos integrados, onde você tem aí aquele monte de trilhas que tem que ser feito layout. E diversos problemas que são chamados problemas de otimização complexos. São problemas que têm muitas soluções e o algoritmo genético tenta encontrar uma solução adequada. Não necessariamente a melhor solução, mas uma solução adequada para o problema de otimização. Aqueles tipos de problema em que se a gente tentar resolver por força bruta, tentando testar cada uma das soluções para escolher a melhor, seriam soluções, aí tomaria muito tempo. Né? E a gente às vezes tem sistemas em que o tempo de decisão é importante. Né? Não dá para ficar esperando aí o sistema testar todas as possibilidades para escolher uma.
Então, alguns conceitos usados no desenvolvimento de um algoritmo genético é você gerar indivíduos que são denominados aí de cromossomos, ou, por exemplo, aqui, ó, representados aí por bytes ou bits, zeros e uns, que identificam uma solução para o seu problema. Então você cria, né, esse conjunto de zeros e uns aqui é um indivíduo de uma população. Cada indivíduo desses é capaz de prover uma solução para o seu problema. Aí a partir de testes de aptidão, ou seja, aquela regrinha de seleção natural, como a gente estuda aí com o Darwin, que os mais aptos permanecem, sobrevivem, e os menos aptos desaparecem. Você cria no seu problema, e todos os problemas sempre têm, um teste de aptidão, uma teste de verificação, para avaliar quais as melhores soluções, ou quais os melhores indivíduos. Os melhores indivíduos são, então, selecionados a partir de um processo estatístico de seleção natural. Você vai pegar ali os melhores indivíduos e descartar os piores. A partir da seleção desses melhores indivíduos, você então realiza cruzamento entre eles na tentativa de obter soluções ainda melhores. E esse processo de cruzamento, inspirado na natureza, também sofre mutações e o que a gente chama de crossing over, que é a troca de material genético entre os indivíduos, que são elementos computacionais, a fim de tentar realmente produzir uma solução que fique ainda melhor em relação a esse teste de aptidão. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo bem simples, em que se você pegar esse indivíduo aqui, ele está fazendo um cruzamento com esse outro indivíduo, ó, esse primeiro está fazendo um cruzamento com esse, eles estão trocando uma parte dos seus bits ou do seu material genético, produzindo dois indivíduos totalmente novos. E aí, numa próxima rodada desse algoritmo, porque ele fica de forma cíclica até encontrar uma solução adequada, ele vai testar se esses novos indivíduos são mais aptos que os anteriores ou não. Via de regra, quando existe um problema de otimização, e você cria uma população de indivíduos, eles acabam escolhendo aí uma solução viável para o seu problema, e ao longo do tempo que eles vão se reproduzindo, eles vão se tornando todos iguais e migrando aí para o ponto de solução ótimo do seu problema. Outro item conhecido aí de sistemas inteligentes são os agentes autônomos. O agente, né, que também é conhecido, a gente trabalha aí com agentes de rede ou agentes em sistemas de e-mail, ele tem que ser tratado como uma entidade cognitiva, né, e autônomo, ou seja, sem a necessidade de uma pessoa para orientá-lo, tá vendo? Ele tem que funcionar sem a necessidade de um tutor ou de um guia para orientá-lo aí nas suas decisões. Mas quais são as características para se definir um agente? Ele está imerso em um ambiente e ele interage com esse ambiente, ou seja, ele tem sensores capazes de perceber informações do meio onde ele está e tomar decisões, como uma pessoa tomaria. Então, a replicação do processo de decisão de uma pessoa tem que ser inserida nesse elemento computacional chamado agente autônomo, para que ele possa tomar decisões que uma pessoa tomaria, mas sem a interferência, então, de alguém lá realmente atuando em cima do comportamento desse agente. Isso aqui é uma figura muito conhecida na área de sistemas para representar um agente autônomo. Então ele é representado como esse bonequinho aqui, que possui sensores, né, associados aí como se fosse ao olho dessa figura, capaz de perceber o que está acontecendo no ambiente dele. E a partir dessa percepção do ambiente, ele consegue tomar ações e reagir. Tá? Então a gente tem aí agentes inteligentes operando tráfego de rede ou então sistemas de e-mail. A gente tem agentes que são chamados de agentes móveis, eles são capazes de se deslocar da rede, entre pontos da rede e entrar inclusive em dispositivos móveis para poder prover o serviço que tem ali. Então, a autonomia deles é a principal característica, né? A capacidade de tomar essa decisão sem precisar de um operador ali trabalhando com ele. Só que para isso, ele precisa de uma base de conhecimento, é aí que entra aquela necessidade da base de dados, né? Para onde ele tem que fazer as consultas, e mecanismos de raciocínio. Então a gente tem aí pesquisas que tentam modelar o nosso raciocínio e transformar isso num algoritmo computacional.
pelo menos para resolver um problema específico, né? Nós não temos ainda, não vi nenhuma pesquisa na área capaz de criar um dispositivo totalmente inteligente, capaz de pensar como nós, em todos os aspectos, né? A mente humana realmente ela é muito ampla, a gente consegue trabalhar e desenvolver raciocínio em cima de qualquer problema. Os mecanismos inteligentes, eles normalmente são focados aí para trabalhar em cima de um problema específico. A gente não tem agentes ou qualquer mecanismo desses que eu estou mostrando para vocês aqui hoje que seja, o mesmo mecanismo possa ser utilizado de forma irrestrita em todos os casos. A gente sempre tem que pegar, fazer um estudo do problema e ajustar o nosso sistema inteligente para trabalhar com aquele tipo de problema. E aí, voltando aqui aos agentes, eles têm que ser capazes então de reconhecer a sua situação onde eles estão, em que eles devem se ativar ou tomar uma ação, sem que o usuário perceba. Então tem que ser transparente aí para o usuário, né? A transparência também é uma característica de um agente desses. Por isso que a gente nem percebe quando eles estão ali atuando, mexendo com o tráfego e fazendo todas as tarefas que eles foram designados para fazer. Temos aqui também um outro exemplo que eu achei interessante trazer, que é a inteligência coletiva. O que seria inteligência coletiva ou algoritmo swarm? Ele faz parte de um outro ramo aí da inteligência artificial, que é chamado de vida artificial. O objetivo aqui é estudar esses sistemas artificiais, né, criar algoritmos computacionais que imitam comportamentos de conjuntos de seres vivos, ou que a gente vai ver no próximo slide, chama de inteligência social. Por exemplo, aqueles cardumes de peixes que a gente vê aí em vídeos, em documentários, quando eles estão lá tentando se defender, que todos aqueles peixes parece que eles nadam sincronizados, né? Ou aquela revoada de pássaros que está indo numa direção e de repente parece que por alguma ordem que você não sabe de onde veio, todos os pássaros mudam abruptamente a direção, vai todo mundo para o outro lado. Esse tipo de comportamento coletivo tenta ser modelado por esse algoritmo aqui. E aí, para poder fazer isso, precisa lançar a mão de diversas técnicas em diversos domínios de conhecimento, análise estatística, física de partículas, engenharia de um modo geral. Tem realmente assim que lançar a mão de diversas ferramentas para modelar isso daqui. Mas os resultados obtidos são muito bons, porque a gente consegue aplicar isso daí também em problemas de otimização parecidos com os do algoritmos genéticos, com resultados muito bons. Você tem aí diversos tipos de problema em que você tem que escolher uma solução, e a inteligência coletiva, aí, o swarm, ele também pode ser usado para esse tipo de problema. Eu trouxe aqui uma figurinha, né, para a gente entender justamente aquilo que eu comentei de inteligência social, né, a interação social entre os organismos, né, a gente chama isso aí de inteligência social. Existem diversas pesquisas em áreas aí como sociologia, pesquisa comportamental, não é só da engenharia, que lançam mão aí de artigos trabalhando com a inteligência social, que é a forma como certos animais, como eu falei, os peixes, os pássaros. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de formigas. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem aí vamos analisar como é que é o comportamento de uma formiga. Aqui ela tem o ninho, onde ela vai levar o alimento, e aqui o alimento que as formigas vão buscar. Como é que trabalha, né, o sistema de orientação das formigas? Como é que elas sabem ir e voltar sem se perder no caminho? Como é que funciona aí o GPS da formiga? Após os estudos aí que foram feitos, o pessoal descobriu que é um sistema químico. As formigas, elas liberam uma substância química, uma espécie de feromônio, uma substância química aí que fica marcada no chão. Ela vai perdendo aí a intensidade ao longo do tempo, mas isso serve de orientação. Então, conforme ela vai andando, ela vai formando uma trilha com esse feromônio, e quando ela chega aqui no final e pega a comida, ela é capaz de, localizando de novo essa trilha que ela deixou, voltar para onde ela estava, que seria o ninho. E aí todas as formigas, ao seguir esse mesmo caminho, vão depositando ali
as mesmas substâncias, fazendo com que essa quantidade de substância ali no chão aumente, deixando a trilha bem marcada e visível para as formigas. Se a gente pensar num caso em que você tem um obstáculo sendo colocado na frente da formiga, o que acontece, né? Vamos supor aqui um galho ou algum outro obstáculo, uma pedra, está atrapalhando aí a trajetória da formiga e da comida que ela tem que buscar. A gente pode imaginar qual seria a decisão que essas formigas vão tomar. Elas vão vir aqui por cima ou elas vêm aqui por baixo? Estatisticamente, algumas formigas, ou uma formiga, por exemplo, vai tentar escolher o caminho de cima. Ela vai contornar a pedra e vai continuar. E a outra, provavelmente, vai vir por baixo. O caminho de baixo é mais longo. Então, essa aqui de cima vai chegar primeiro. Lembrando que as duas estão lá fazendo aquele depósito de feromônio, né? Elas estão soltando essa substância aí ao longo da trilha. Essa que chega aqui primeiro, pega a comida e volta. Como a outra ainda não chegou, essa que está voltando primeiro vai seguir o mesmo caminho que deixou. E como ela volta depositando também feromônio, ela aumenta a intensidade dessa substância nessa trilha de cima. A segunda formiga vai chegar um pouquinho depois. E quando ela pegar a comida, ela pode voltar por baixo ou por cima. Só que como a trilha de cima está um pouquinho mais intensa, ela pega esse caminho também. Ela fala, aqui tem mais feromônio, eu vou voltar por aqui. E quando ela volta, também deposita e reforça esse caminho. Quando as formigas que forem sair do ninho, forem escolher um caminho também, elas vão pegar o caminho de cima, porque já passou aqui pelo menos 3 camadas de feromônio, está mais intenso. Então elas começam a vir tudo por aqui, e esse caminho aqui vai perdendo a intensidade. Então depois de algum tempo, as formigas aí estão percorrendo o menor caminho. Então o sistema delas, de inteligência coletiva, se adaptou e escolheu a melhor opção. Esse tipo de comportamento e modelagem é utilizado aí em diversos sistemas para fazer otimização. Normalmente a gente trabalha com conceitos como velocidade e deslocamento para modelar o nosso problema. Então é um assunto interessante, né? A gente se inspira na natureza para tentar prover aí soluções para problemas do nosso dia a dia. Um outro assunto aí também bastante conhecido de quem trabalha com inteligência artificial são as redes neurais. As redes neurais artificiais, elas têm esse nome porque elas foram inspiradas no mecanismo de aprendizagem do cérebro humano. Elas são aí basicamente bem antigas, né? As primeiras pesquisas de redes neurais são da década de 50. E foram criados desde essa época modelos computacionais aí para tentar imitar a forma como o nosso cérebro resolve problemas, né? Tentar aí classificar ou identificar elementos, figuras, classes. Então, algumas características de uma rede neural é aprender, então, por meio de exemplos. Você vai mostrar exemplos para uma rede e ela vai aprender aí ao longo do tempo. A partir daí, ela tem que desenvolver, então, a capacidade de generalização, ou seja, você mostra alguns exemplos para essa rede. Quando você mostrar algum exemplo que a rede ainda não conhece, ela é capaz de generalizar e tentar entender aquele exemplo como pertencendo ali à classe dos problemas que ela estudou ou não. E ela serve para agrupar dados, ela possui tolerância a falhas, porque a gente vai ver que como é uma rede com múltiplos elementos, aí, os nêurons ou neurônios, ela possui aí uma informação distribuída, de forma que ela pode tolerar falhas ou ruídos. Nós temos tipos específicos de redes neurais chamados memórias associativas, que se você fornecer para ela um pedaço de uma imagem que ela já tenha visto, ela consegue reconstituir a imagem toda, né? E ela aí tem, então, uma capacidade que a gente chama de auto-organização, ou seja, mudar aí a sua topologia, aquele conceito de adaptabilidade, para poder resolver um problema. Elas são usadas em reconhecimento de padrões, voz, imagem. Você pode utilizar redes neurais para poder fazer classificação em sistemas de recomendação. Aqueles da internet, né, que a gente viu, né, toda aquela parte de processamento de dados na internet. Elas são feitas para aproximação de funções, análise de crédito, né? Temos aí sistemas de análise de crédito que podem fazer uso de sistemas neurais para poder tomar decisões. Otimização de sistemas também, né? Onde você melhora o desempenho de um sistema a partir da estabilização por rede neural. E um outro que a gente chama aí de categorização ou clusterização, que é muito comum também até em sistemas online,
que é você dividir um grupo de dados em categorias. E aí você, para um exemplo novo, a rede vai escolher a qual daquelas categorias ele pertence. Então é muito usado aí para compressão de dados, diagnóstico médico, né, onde você, a partir de um conjunto de sintomas, tenta categorizar o paciente num determinado quadro, e mineração de dados. Nós temos exemplos aí de mineração de dados fazendo uso combinado de redes neurais. Então aqui eu trouxe apenas uma ilustração. Isso aqui é um neurônio, né, um modelo simbólico de um neurônio comum, humano, nosso, orgânico, onde ele tem esses elementos chamados dendritos e o axônio, né? E aqui a parte do meio é o corpo celular. Um estímulo elétrico, né, quando a gente está pensando ou tomando alguma ação no nosso cérebro, o estímulo elétrico, ele é eletroquímico, ele entra pelos dendritos e por todos eles, porque você tem um monte de outros neurônios conectados aqui, tá? E esse neurônio que está aqui, ele recebe os estímulos de todos os outros e dependendo do estímulo que ele recebe, ele dispara um pulso elétrico que sai pelo axônio, que vai estar conectado então a outros neurônios, propagando aí o estímulo elétrico. É assim que funciona dentro do nosso cérebro. A modelagem matemática mais simples, ela também tenta imitar esse comportamento. Então, a partir de um conjunto de estímulos ou entradas, você introduz esses estímulos, cada um com um determinado valor, dentro do que a gente chama aí de neurônio eletrônico ou neurônio computacional, e aí essa combinação de valores pode ou não disparar um outro estímulo que é conduzido, então, à saída desse neurônio, desse modelo, e aí a gente cria uma rede com ele. Né? Você tem diversos daqueles neurônios aqui, todos eles conectados, formando diversas camadas para poder trabalhar com a modelagem. Então aqui a gente tem um exemplo de uma rede neural, onde a gente tem 3 camadas, todas elas conectadas, e isso daqui, quando foi criado as propostas iniciais lá pela década de 60 e 50, alguns artigos mostraram, na época, né, o pessoal não tinha conseguido encontrar uma forma de fazer uma rede tão complexa como essa aprender coisas. Na década de 70, um artigo acabou desacreditando as pesquisas e nessa época caiu muito. Na década de 80, alguns pesquisadores americanos eles conseguiram desenvolver um método matemático capaz de introduzir exemplos na entrada da rede, né, e mostrar para a rede, quando ela produzia uma saída, se aqueles exemplos estavam corretos ou errados. E a partir do erro, eles conseguiram criar um modelo que fazia com que a rede então, voltasse aqui, funcionasse inversamente, aprendendo e fazendo correções aqui naqueles valores dos seus neurônios, tornando possível para uma rede complexa dessa, então, classificar. A gente, na década de 80, foi desenvolvida uma forma de fazer com que uma rede desse tipo aprenda. Só que quando a gente fala aprender, novamente temos que lembrar aquilo que eu comentei. Ela aprende a classificar problemas de uma natureza específica. Por exemplo, reconhecer comandos de voz. Né? Nós temos dispositivos aí capazes de reconhecer comandos. Então, a rede é treinada para reconhecer determinados tipos de comandos. Temos outras redes que tentam reconhecer aí, por exemplo, imagens, a retina. Então, elas são treinadas para reconhecer imagens de olhos, de retina. Você coloca, né, você discretiza os dados, coloca eles aqui e a rede reconhece ou não. Você não tem uma rede treinada que é capaz de reconhecer qualquer coisa. Então, a gente tem que treinar as redes para cada problema que a gente trabalha. Como eu falei, eu tinha feito uma pesquisa nessa área, o meu trabalho foi reconhecer locutores. Eu tinha treinado uma rede que diferenciava as pessoas pela frase que ela falava. Se eu falasse uma frase, a rede saberia que é o Rodrigo que está falando. Se tivesse um outro colega meu ali conversando e falasse a mesma frase, a rede saberia que é aquele outro colega que está falando e não eu. Estamos terminando aqui, pessoal. A parte de mineração de dados também aí é um dos campos de pesquisa na área de inteligência artificial. Ele é bastante focado nos sistemas de informação, ITI. Eu deixei ele por último por causa disso. Ela basicamente utiliza diversas teorias desenvolvidas nas outras áreas, estatística, inteligência artificial, banco de dados, aprendizado de máquina, para poder fazer o quê? Qual que é o objetivo da mineração de dados? É detectar padrões de associação úteis e principalmente não óbvios em grandes quantidades de dados. Como exemplo, né, a gente pode pensar no seguinte:
Se você pode ter aí, já também puxando o nosso assunto aí desde o início da palestra, imagina aí quando a gente tiver os supermercados inteligentes, e você está no supermercado e todos os produtos que você coloca no carrinho, apesar de que até de certa forma isso já pode ser feito, quando você está passando os produtos, as compras, ou colocando ele no próprio carrinho, o carrinho é capaz de detectar que produtos você está colocando e montar lá uma base de dados de todos os produtos que você comprou ou que está comprando naquele momento. Hoje isso até poderia ser feito quando você está passando os produtos lá no leitor do caixa. Ele vai armazenando ali que produtos uma determinada pessoa comprou. A partir dessas tabelas, dessas informações de dados de produtos que você comprou ou está comprando, é possível, usando técnicas de mineração de dados, encontrar então esses padrões não óbvios. Como assim? Por exemplo, foi detectado que uma certa quantidade de pessoas relevante, quando compra uma determinada marca de uma manteiga, ela também compra uma determinada marca de uma farinha ou de algum outro ingrediente. Isso serve para a empresa fazer até promoções. Por exemplo, sabendo que quando uma pessoa leva uma determinada marca de massa de pizza, ela leva uma marca de molho de tomate, o supermercado pode, por exemplo, fazer uma promoção no molho de tomate. Mas o objetivo do supermercado não é vender o molho de tomate, é vender mais massa de pizza. E onde ele não põe a promoção, ele põe a promoção naquele produto, porque ele sabe que quando uma quantidade de pessoas grande leva aquele produto, leva o outro também. Isso não é nem a venda casada, é só análise dos dados comportamentais. Então você é capaz de alavancar a venda de um produto oferecendo outro, sabendo que existe ali uma correlação entre eles. E a mineração de dados serve para fazer isso. Tá? Então, nas últimas décadas, foram criados vários sistemas para otimizar aí o que a gente chama de extração de conhecimento, pegar essas bases de dados e extrair conhecimento relevante delas. Tá? É o que a gente chama aí de mineração de dados. Muitas vezes, quando a gente está pegando dados da base, as bases de dados têm tanta informação que precisa aí de um processo de filtragem, a gente chama isso de pré-processamento. Então aí a mineração de dados não é um processo cru, você tem que fazer ali uma limpeza, uma filtragem dos dados para obter um conjunto de dados úteis para poder fazer o processamento, senão o sistema fica muito lento. Isso aí se chama, essa etapa toda, é descoberta de conhecimento em bancos de dados, ou esse termo em inglês, Knowledge Discovery in Database, que é o KDD. Então, a partir da utilização de data mining, você também tem a criação do que a gente chama de sistemas especialistas. Né? O que é um sistema especialista, né, de forma simples? Um sistema especialista é aquele sistema que, munido de uma série de dados e informações, ele é capaz de fornecer uma decisão como se um especialista humano estivesse ali e fornecesse a mesma decisão, a mesma informação, né, o mesmo diagnóstico a partir daqueles dados. Então, sistemas especialistas, que também tem sido um termo muito usado, a função deles é auxiliar no tratamento aí de uma série de problemas complexos, para não precisar necessariamente ali sempre da presença de um especialista humano. Porém, aqui já também dando um gancho para a finalização aí do nosso tema, principalmente quando a gente fala em diagnóstico médico, onde tem muitos sistemas especialistas operando, todo sistema especialista, quando ele fornece uma decisão, antes dessa decisão poder ser acatada pela pessoa que está operando aquele sistema, ela precisa ter um pouco mais, a gente sempre é desconfiado, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de informações sobre qual foi o processo que aquele sistema especialista, aquele computador tomou para poder chegar naquela conclusão. Então, normalmente, quem desenvolve, as empresas que desenvolvem esses sistemas, elas se preocupam em expor de forma inteligível ao especialista humano, de forma sistemática, todas as etapas que o próprio computador ou o sistema computacional levou em consideração para chegar naquela decisão. Não pode ser simplesmente insira os dados e o sistema joga uma resposta. Ele não faz isso, porque principalmente em se tratando de diagnósticos médicos, por exemplo, você não pode simplesmente dar um diagnóstico para o paciente a partir de um conjunto de entradas se você não viu toda a etapa que o sistema levou para chegar naquela conclusão. Você pode estar errando na sua decisão
e causando aí um transtorno a um paciente, né? O que vai levar aí para aquele caso que a gente vai avaliar qual é a limitação ética aí no uso desses sistemas, né? E se não tiver, então, de forma sistemática, todas as etapas que o sistema levou para se decidir, o médico, por exemplo, pode ficar ali inseguro em acatar de forma automática a decisão de um sistema computacional como esse, né? Não pode ser simplesmente uma análise sem fundamento. O que nos traz ao tema aí final da nossa palestra, que é estudar ou avaliar alguns aspectos das implicações éticas envolvidas no uso de sistemas inteligentes. Por quê? Porque eles manipulam dados pessoais, né? Basicamente, quando a gente viu aí no comecinho falando de redes sociais, sistemas de recomendação, eles têm acesso, as bases de dados, às nossas escolhas pessoais, ao que a gente gosta de comprar, ao que a gente gosta de comer, ao que a gente gosta de ler, né? Então, você tem aí aquela preocupação de até onde a gente pode fazer uso desses sistemas sem afetar a privacidade das pessoas, né? Porque a gente está obtendo informações que podem identificar gostos pessoais, né? Ou então informações sobre a religião de uma pessoa ou a ideologia política. Tem que tomar cuidado com o uso dessas informações para que eles sejam feitos, isso aqui seja feito de forma responsável, né? Então, para evitar discriminação, né? Como eu falei lá, existem casos aí de pessoas que podem, por exemplo, ter uma vaga numa entrevista de emprego afetada porque alguma informação dela estava na rede e ficou acessível aí numa rede social, ou ele comprou um livro que o entrevistador não gosta. Então, tem toda uma série de implicações éticas que estão aí sempre sendo levantadas. A gente nunca pode esquecer de pensar por esse lado. Em universidades, meios jurídicos, né? Nós temos aí até juristas e advogados tentando se especializar nessa área para poder entender melhor quais seriam as implicações éticas desse tipo de acesso a dados. Então, alguns exemplos, olha só. Normalmente, políticas de companhia de seguro, ela faz aquilo que a gente chama de perfil. Então, ela não individualiza cada pessoa para poder dar um tratamento diferenciado. Ela monta uma análise estatística e te enquadra num perfil. E muitas vezes esse perfil nem sempre reflete as características, ele reflete uma característica estatística média. E aí você penaliza uma determinada pessoa porque ela é mais jovem, por exemplo, o seguro é mais alto, porque você está enquadrando ela aí num grupo onde às vezes as características dela não estão ali muito de acordo com aquela decisão. Ou sistemas que fazem análise de crédito. A partir do sistema de pagamento de cartão de crédito, dá para identificar, como eu falei, preferências religiosas, políticas. Por quê? Um sistema de pagamento com cartão de crédito, ele tem registrado ali os elementos que você comprou. E dá para, então, inferir esse tipo de informação. Isso pode causar aí desconforto ou situações constrangedoras, ou que as pessoas, às vezes, não estão querendo compartilhar essas informações, mas o sistema teve acesso a esses dados, né? Ou então, como eu falei, que dados médicos de um candidato, né? Se essas informações estão todas na rede, às vezes isso atrapalha um processo aí de seleção, né? O entrevistador deixa de querer contratar aquele candidato porque viu que ele teve um histórico aí de ter problema de saúde, e isso muitas vezes causa situações onde as pessoas vão levantar essa bandeira aí de que está tendo uma invasão de privacidade muito grande. Por outro lado, vamos tentar equilibrar essa balança, a gente pode colocar sistemas inteligentes para estudar estatísticas, por exemplo, como o pessoal deve ter feito, de modalidade de criminalidade aí numa determinada região. Isso, ou casos similares a esse, podem ajudar a adoção de medidas preventivas. Então, a partir de certos perfis, é possível aí as autoridades tomarem medidas preventivas no sentido de minimizar um problema para a sociedade. Então, aqui já é um uso mais positivo de uma base de dados aí comportamental.
Ou então, por exemplo, na parte médica, se houver um conhecimento prévio, uma base de dados de que certas doenças podem eventualmente, né, porque aí depende da genética, estar associado aí a uma característica de etnia ou uma característica genética específica que acomete mais homens do que mulheres, esse tipo de informação, né, não é usado para fazer uma discriminação racial. Pelo contrário, ela pode ajudar um médico a orientar melhor, né, ou solicitar exames mais adequados, justamente para ajudar aquela pessoa, porque o sistema identificou que para aquele perfil genético tem uma propensão maior aí a problemas de saúde. Então isso aí ajuda o médico a prover uma solução melhor para o seu paciente, ao invés de utilizar isso como um mecanismo aí de discriminação. Então essas são aí alguns dos fatores, algumas das perguntas que a gente acaba levantando quando trabalha com sistemas inteligentes. No nosso caso lá, começou tudo com sistemas de recomendação. Então a própria rede social, as redes sociais que estão disponíveis aí na internet hoje, elas fornecem muito material de pesquisa naquela área de mineração de dados. E a gente tem que, então, sempre estar levantando os aspectos éticos para que as pesquisas sempre sejam feitas, os pesquisadores têm que estar sempre cientes de trabalhar aí com responsabilidade, equilibrando a forma como eles vão utilizar esses sistemas. Tá? Eu deixei aqui algumas referências, né, pessoal? Se quiserem mais detalhes sobre mim, podem entrar no meu Lattes, né, se procurar o meu nome lá, Rodrigo de Toledo Caro Preso, na CNPq no Lattes, vocês podem encontrar aí mais informações. Eu agradeço aí a audiência de todos vocês e a gente vai ficando por aqui. Deixo um abraço a todos aí e até mais.